Bismillahirrahmanirrahim, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. Pedimos perante Allah para que derrame bênçãos ao nosso querido mensageiro sallallahu alaihi wasallam, sua família, seus companheiros e a todo crente até o dia do juízo. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje nós vamos falar sobre como gerir o tempo de adoração no mês de Ramadã. Prezados irmãos, o que me preocupa é como gerir as ações, como gerir o tempo e obter resultados. E toda aquela pessoa que se considera ser responsável, seja em termos de capacidade de supervisão, gestão, oratória, trabalhos caseiros, estudantes, deve produzir resultados. Então, não basta só ser gestor, ser um bom gestor sem produzir resultados, ser um bom estudante sem produzir resultados. Deve sim mostrar o resultado daquilo que ele é. Falo isso porque toda adoração de Allah subhanahu wa ta'ala tem seus passos, assim como o bloco. O bloco passa por semente, passa pela água, ok? Passa pela água, passa pela areia, é misturada. Depois disso passa pelo solo, para secar, para depois ser usado numa construção. Então, se o pedreiro tem toda essa engenharia técnica para poder usar a sua inteligência criativa, formar um bloco de 15, bloco de 20 e construir o seu edifício, nós também deveríamos ter essas competências técnicas dentro de nós, fazer o uso da nossa inteligência criativa para produzir resultados durante este mês de Ramadã. Nós, como muçulmanos, temos 3 atividades diárias. Podemos falar da dormida, podemos falar do trabalho, podemos falar da adoração. O tempo de dormida também é adoração perante Allah subhanahu wa ta'ala. O tempo de trabalho que nós temos também faz parte da adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. E o tempo de adoração também é parte da adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Em suma, as 3 atividades também fazem parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E como usar o tempo de dormida sem prejudicar o tempo de trabalho? Como nós devemos fazer o uso do nosso tempo de trabalho sem prejudicar o tempo de nosso ibadat, o tempo da adoração de Allah subhanahu wa ta'ala? E por que sempre falamos de tempo? Nós, quando vamos no sagrado do Corão, diz Allah subhanahu wa ta'ala: "Wal 'asr innal insana lafi khusr", que pelo tempo o ser humano está perdido. Quando Allah subhanahu wa ta'ala jura pelo tempo ou por algo, indica total relevância da coisa, certo? Se Allah subhanahu wa ta'ala aqui está a falar de tempo, é porque tem uma importância no tempo. E tempo é algo que Allah subhanahu wa ta'ala investe para nós uma vez e não tem como volta, se caso nós formos a perder esse mesmo tempo. Se nós formos a perder esse mesmo tempo. Então, nós temos um tempo curto para descanso durante a noite, sendo que Allah subhanahu wa ta'ala já disse: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, que tornamos a noite sagrada para a vossa dormida. Então temos que ir cedo, dormir para acordar cedo e efetuar nossos ibadats, nossos salates, nawafil, tahajjud, acordar para sehri e depois fechar o jejum para depois ter um tempo de fazer o dhikr e descansar um pouco, fazer o salat de fajr e continuar com os adhkar. Para quem não consegue dormir um pouco, acordar para realizar sua atividade diária, do dia neste caso. Para os profissionais, vão ao trabalho. As crianças, os estudantes, vão à escola. Mas mediante esse tempo, tem um tempo que é da adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, que quando chega aquele momento, temos que abandonar todas as nossas atividades. Deixar aquilo que estamos a fazer, atender o ibadat, a adoração, o salat de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, depois de nossa atividade durante o dia, ok? Depois de fazermos nosso trabalho, nós temos um tempo de adoração, que é o salat de Tarawih, que são outros salates que nós temos durante a noite. Então, para aqueles que são líderes, não devem sobrecarregar os muçulmanos durante esse período. Deve dar um espaço de tempo para eles irem para casa, descansar, fazer um iftar e depois do iftar ter suas energias reunidas para poderem enfrentar a oração da noite, que é o salat de Tarawih. Mas se nós formos a sobrecarregar a ele, não terá tanta força para poder parar no salat de Tarawih. Então nós temos que tentar gerir esse tempo aqui para as coisas andarem conforme durante este mês de Ramadã. E sobre a gestão de tempo, Allah subhanahu wa ta'ala completa no Surah Al-Asr quando diz: "Wal 'asr innal insana lafi khusr", que pelo tempo o ser humano está proibido. "Illa alladhina amanu wa 'amilu salihat", excepto os que praticam wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, e os que exortam aos outros sobre a verdade e que exortam os outros sobre a firmeza. Prezados irmãos, como nós
devemos realizar, ou seja, refletir sobre a importância do tempo? É muito simples, há um exercício muito simples que nós devemos fazer. Primeiro nós temos que saber que o tempo por si só já é vida. Para alcançar o sucesso na vida, requer o bom uso deste mesmo recurso que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu, que é o tempo. Refletir sobre a importância do tempo, saber quais são as causas que nos faz perder tempo e também criar estratégia para a utilização efetiva deste mesmo tempo e estar ciente das nossas responsabilidades no contexto geral. Saber que Allah subhanahu wa ta'ala teve uma razão no objetivo da nossa criação. Allah nos criou para a ibada, para rezar, para adorar a Ele somente. Então, nós temos que estar cientes dessas mesmas responsabilidades para amanhã não cometer erros. Então, cada um de nós deve olhar para si próprio e tentar viver o máximo possível uma vez ao dia. Nós estamos a falar do aspecto 11, do aspecto ontem, estamos a falar do amanhã e estamos a falar do hoje. Ok? E dentre esses dias que nós aqui mencionamos, há 2 dias que nós não devemos nos preocupar com elas. Estamos a falar do ontem, do erro que nós cometemos ontem. Estamos a falar dos salatos perdidos. Estamos a falar dos jejuns perdidos. Estamos a falar do tasbih. Estamos a falar do dhikr. Estamos a falar do nawafil. Já te foi. Então, não há como perder esses tempos perdidos, prezados irmãos. Não há como recuperar esses tempos perdidos. Então, o amanhã é o outro dia e há problemas e possibilidades. Até o nascer do sol ainda não é nada. Nada é real. Nada é real. E o amanhã não nasceu, prezados irmãos. Temos que nos preocupar com hoje, que é o único dia que nos resta. E qualquer um pode enfrentar a batalha somente um dia. E onde é que nós caímos? Quando levamos os pesos de ontem e os pesos de amanhã. Caímos. E todo o objetivo, ou seja, o niyat, precisa de tempo para o seu cumprimento. E Nabi alayhi salatu taslim já advertiu-nos num dos seus hadiths mubarak. E ele disse que ni'matani maghbun fihi kathir min nas, que há 2 tipos de dádivas, há 2 bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala que foram concedidas às pessoas, mas não são bem utilizadas. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nosso querido mensageiro, disse que uma delas é a saúde, siha wal farag, saúde e o tempo disponível, ok? Quando estamos saudáveis não queremos aproveitar, e quando estamos doentes estamos a chorar para ter saúde para poder praticar. E o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala dá uma vez. E o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala for a levar. E o tempo, quando for levado de volta com Allah subhanahu wa ta'ala, não teremos ocasião para poder reunir os nossos ibadats e comprazer Allah subhanahu wa ta'ala. E um belo sábio diz que aquele cujos 2 dias são iguais é um autêntico perdedor. O que é de hoje deve ser feito hoje, não deixar para amanhã. Porque o que é de amanhã tem seu direito, o que é de hoje tem seu direito, prezados irmãos. No Sunan at-Tirmizi diz o Nabi alayhi salatu wassalam no hadith de Ibn Mas'ud que o homem não irá mover no dia do juízo final sequer um passo da presença de Allah subhanahu wa ta'ala até que responda 5 questões. Uma delas é a vida que Allah subhanahu wa ta'ala deu, o tempo de vida que Allah subhanahu wa ta'ala investiu a nós. Como é que nós gastamos, ok? A nossa juventude, como é que foi? Como é que nós gastamos? E aquele bem que nós adquirimos, como é que adquirimos? E como gastamos, certo? E quanto ao seu conhecimento, o conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoou, qual foi a prática que nós demonstramos perante Allah subhanahu wa ta'ala? Você, meu irmão e minha irmã, você trabalha o tempo integral para sustentar uma família, você trabalha para cuidar das crianças, você trabalha para cuidar dos seus pais, você trabalha para cuidar dos idosos, você trabalha em prol do Islã, para ajudar os necessitados. Então, todas essas são as formas de adoração. Então, temos que efetuar cada uma dessas atividades aqui mencionadas aqui conosco com sinceridade, com vontade, não com rancor, não com raiva, tratar bem os pais, alimentar os outros com benevolência, com satisfação, com vontade, não murmurar dentro dos seus corações. Ok? E, ao mesmo tempo, enquanto estamos a efetuar essas atividades, também não se esquecer de fazer o dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala, ler o máximo possível o sagrado Alcorão, conversar, fazer adhkares, conversar pelo bem, deixar de fazer o uso excessivo das plataformas midiáticas, o uso excessivo de Facebook, o WhatsApp sem necessidade. Use o Facebook para aprender alguma coisa benéfica que vai construir uma relação entre você e seu Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. Entrar para aprender e não mais nada. E não só, também
deixar de gastar muito tempo com coisas desnecessárias, fazer uma boa dieta durante esse mês de Ramadã e comer pouco, o suficiente para estar em forma para poder realizar o seu solat de Tarawih. Prezados irmãos, esse é o único momento que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu. Deixa de se preocupar com o que você já perdeu antes. Comece a se esforçar agora, fazer o melhor de hoje para frente. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos hidayah, dê-nos tawfiq para que possamos realizar nossas atividades conforme durante este mês de Ramadã e adquirir a satisfação total de Allah subhanahu wa ta'ala e sermos introduzidos na companhia daqueles que terão sucesso no final. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.